Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Hoje, né, o Flamengo venceu o Coritiba por 3-0 e começou muito bem a caminhada pelo Brasileirão, né? Estreia, um dos pontos que eu vou tocar aqui, tirando a vitória do Flamengo, que é muito importante, e sim o retorno do Bruno Henrique. O retorno do Bruno Henrique é um reforço de peso que o Flamengo tem para a temporada, né? Lembrando que o Bruno Henrique estava há praticamente 10 meses aí ausente por causa de uma lesão multiligamentar. Sim, a volta do Bruno Henrique é um reforço muito grande para esse Flamengo para o restante da temporada. Espero que ele consiga pegar o ritmo e voltar a desenvolver o seu futebol que só o Bruno Henrique sabe que ele tem, né? Então vamos embora para mais um vídeo aí, né? E o Sampaoli? Sampaoli, será que ele consegue já desenvolver sua metodologia? Pedro e Gabigol vão jogar junto? Então, o Sampaoli vai ter um pouco de trabalho no Flamengo, né? Mas eu creio que o Sampaoli vai conseguir fazer esse time jogar bola, né? Como antigamente. Então vambora para mais um vídeo. Vai deixando aquele seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos aí a ESPN no Brasil. Vambora para o vídeo. Tá aí a homenagem dos companheiros. Bonito, né? Pro Bruno Henrique, depois de tanto tempo, 10 rapaz. meses. 10 meses para voltar. Jogador histórico já do Flamengo, né? Principalmente com aquela temporada de 2019. E que alegria pro futebol, pro torcedor rubro-negro, mas para quem gosta de futebol como eu, ter o Bruno Henrique, tomara que consiga voltar 100% como jogava, né? Ah, vai conseguir da outra vez também. Lembra no Santos, que ele ficou fora um tempo? A do olho, né? Mas foi bem menos, né? Ele foi embora logo depois, né? É, mas traumático, né? Traumático. É que foi multiligamentar, né? A lesão dele foi muito séria. Que normalmente demora ali 6, 7 meses, ele demorou um pouco mais, 10 meses. Ele volta ontem ainda, acho que é natural, né? Cerebral ali, de botar o pé, não botar, e a firmeza e tudo mais. Mas é bacana ver ele de novo em campo. Ele volta no momento em que o Cebolinha está crescendo, né? Bastante. É mais uma opção para o Sampaoli que está chegando, enquanto o Sampaoli não comandou ontem, né, o time dentro de campo, ficou assistindo lá de cima. Mário Jorge foi o comandante na vitória por 3-0 e falou depois do jogo. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso. A gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. Falta um, é um perereco para botar no lugar daquele um que falta? Concordo. Ótimo para ele. O que dá para esperar, Natália, de Jorge Sampaoli? Olha ele de olho Nas no campo. 4 linhas, um Flamengo que, se ele conseguir ajustar, vai ganhar títulos nessa temporada. Porque ele é um treinador muito bom, acima da média do que a gente tem no cenário nacional. Hoje, ele demonstrou com muito pouco, na época que ele passou pelo Santos, uma capacidade de extrair muito do seu elenco, tecnicamente, né, e ofensivamente. Óbvio que ele é 8 ou 80, ele faz 4-0, no outro jogo ele perde 5. Mas ele é um treinador que tem valências interessantes para um time tão técnico, de qualidade técnica como o Flamengo. Ele vai tirar a última gota de suor desse time do Flamengo. Eu falei aqui ontem no Sport Center, na época que ele passou pelo Santos, eu estava como setorista, em outro meio de veículo, e o que vinha de dentro é que ele treina de forma exaustiva até o acerto. Então ele começa a parte do repertório ofensivo dele, da saída ofensiva. Errou, volta lá do começo. Até fazer da forma que ele entende que seja o melhor para funcionar. Então ele é o cara que ele vai extrair muito desse Flamengo. Muito semelhante, não comparando, porque são treinadores com ideias particulares de futebol, mas o Jesus fez isso. Ele tirava e extraía o máximo do seu elenco. O Sampaoli é muito semelhante a isso. O lado de alerta, assim, ele não é propriamente um acertador de defesas. E o Flamengo tem essa questão defensiva, aliás, desde a saída de Jesus. Mas o lado bom é que o conceito do Sampaoli é que a melhor defesa é a pressão na frente. É o ataque.
né? É a pressão no ataque. Mais do que atacar é você. E o time ontem já mostrou isso. Era uma característica do Jorge Jesus no Flamengo. Sim, também foi essa foi a chave do sucesso. Então, ainda trabalhou mais com o Sampaoli. Foi no Peru. No Peru, 2004, Eu achei que 2005. tinha trabalhado no Chile. Não, ele voltou a trabalhar com o Sampaoli no Chile. Santos. Mas ele foi indicado, ele chegou a ser indicado na universidade. O Sampaoli não conseguiu levá-lo para outros times. Trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro. Aí o Sampaoli vai para a Europa. Ele não vai com o Sampaoli para a Europa, não trabalha com o Sampaoli na Europa e trabalhará com o Sampaoli no Brasil. Que é muito e agora? Do fato... Então, agora junto? O Flamengo, sim, tá junto. Estava com ele na tribuna. A gente viu ali vai bater de frente com o Marcos Braz, não? Então, isso eu acho que explica muito como que é um pouco da estrutura do nosso futebol. Que é o treinador que chega com muitos poderes, é o treinador que chega em um ambiente que muitas vezes é muito amador, e o treinador que chega ali com a equipe dele, com 5, 6, 10, 12 pessoas, e a equipe meio que vai trabalhando com ele também. Qual que é a função do Andreatta? O Andreatta oficialmente é um gerente de futebol. É o chefe dele. É o chefe dele. Ele leva o próprio chefe. Ele leva o chefe. Mas isso não... Eu estou perguntando por dúvida mesmo. Não bate com o Marcos Braz? Então, aí a gente vai ter de ver o dia a dia. Não vai bater no estou dizendo assim, não... Né? Não entra em choque? É como se fosse... Eu vejo. Você não vê uma se possibilidade de confusão, não? Pode acontecer. Eu entendo como um escudo, né, Prates? Sim, alguém que ele já conhece, né? E sabe como eu trabalho, o que vai esbarrar da diretoria vai esbarrar nele, ele sabe o que ele pode me trazer, ele vai filtrar o que vai chegar até ele. O que muitas vezes acontece, Abel, a gente viu, por exemplo, no Santos, no Atlético Mineiro, isso mexe muito com a vaidade do dirigente. Por isso que eu estou perguntando, o dirigente é isso que eu estou falando. Contato direto com o treinador, mas o treinador às vezes fala direto com o gerente, mas quem é esse gerente que chegou agora? Será que ele não vai me atrapalhar, às vezes, no dia a dia da minha função? Aí ele pede diretamente para o gerente. Assim, eu estou falando isso... Estou perguntando, pode até isso ajudar. Dia a dia, às vezes, traz desgaste, entendeu? Então, pode chegar no Flamengo e não acontecer nada. Eu não estou querendo... Todo mundo gostar do Andreatta, ele gostar de todo mundo. Sim, é isso mesmo que você está dizendo. Eu não estou fisicamente, é ou não é? Tem. Senão não joga com ele. Também tem isso. Tem. Senão não joga com ele. Uma coisa é certa, marasmo no Flamengo não vai ter. Essa história de 200 jogos para ver resultado, que era com o Paulo Souza... Foi agora com o Vitor Pereira, né? Não, mas não vai, as coisas não mudam, fica aquele marasmo com o Sampaoli. Não tem isso, não. Há uma tendência e é uma tendência de resposta a curto prazo. Rápido. A curto prazo. Rápido. Os primeiros jogos você já vê a cara. É. Pode até levar um 4, 5 aí, mas você já vê uma característica de quando jogo. acerta também, vamos ver. O Sampaoli vai ter lugar para 5 na frente. Mas nem sempre também, né, professor? 5 na frente. Então, em cima do que a gente falou, não existe a possibilidade de, dependendo do jogo, com o Sampaoli, o Pedro ficar no banco, o Gabigol ficar no banco. Pode eventualmente sim, de acordo com o adversário, de acordo com o que o Sampaoli amanhecer pensando, porque tem muito disso, né? Eu lembro aquelas escalações do Santos que ele dava, você falava assim, não é possível. Você se surpreendia com aquelas escalações. Às vezes vinham coisas mágicas, às vezes tomava goleada. Também com aquelas escalações malucas. Carlos Sanches estava numa grande fase, lembra disso? Sim. O Uruguai, o Pato Sanches, aí estava jogando muito naquele Santos 2019. De uma hora para outra, num jogo, então, Pato Sanches isso acontece. na reserva. Lembra disso? Ele faz muito no isso. Atlético também aconteceu. Isso acontece. Não é que estava mal, não. Estava voando, tudo certo. Só que... Aí chega... Carlos Sanches está na reserva. Como assim? Porque ele pensa muito mais no time e no adversário do que nas individualidades. Exatamente. O torcedor do Flamengo já se prepare. Mas pensando no sistema de jogo dele, ele gosta de muita velocidade e intensidade pelos lados. Ele não tem pelo lado direito. Um cara da posição para jogar ali, que a gente fala desses 11 que normalmente eram utilizados, ele não tem. Tem o Marinho. Mas o Marinho normalmente joga pelo lado esquerdo, né? Não. Ele joga pelo lado direito. Não. Acho que a Cebolinha pelo lado direito. Pela direita. Não, no Santos cansou de jogar pelo lado direito. Porque ele não tem... Ele não o Cebolinha não pode jogar dos dois lados, joga mais pelo esquerdo, mas não pode jogar pelo lado direito. Não, aí você perde um da frente. Se você coloca 2 pontos, você precisa de um cara de referência. Bruno Henrique pode jogar pelo lado direito? Acho que pode. Nunca vi o Bruno Henrique jogando. Joga mais pelo esquerdo e fez história jogando do lado esquerdo, mas não pode jogar... Aí é Valência. Estou perguntando porque existe, por exemplo, o Dudu, grande jogador do Palmeiras. Joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Não joga? Sim. Eu estou trazendo isso, mas... Tem jogador que só joga de um lado, por isso que eu estou perguntando. Não, eu estou trazendo isso, Abel, muito mais no sentido assim, se ele vai ter 2 jogadores corredores pelo lado, ele vai ter que optar pelo Pedro ou o Gabi. Porque ele vai ter Arrascaeta e Everton Ribeiro para jogar no meio, para armar. Onde o Gabi entra? Peraí, tem que ver se vão jogar esses 2 juntos com ele. E aí eu tô falando da questão da Valência. Pode. Eu sugiro até um futuro touch. Podemos fazer um touch?
com o elenco do Flamengo... Você jogo a jogo, pronto. Amanhã o senhor não tá aqui, né? Você faz um elenco... Você tá falando isso, amanhã o senhor não tá aqui. Joga a bomba e tchau. Eu sugiro um touch, assim, elenco do Flamengo. Setinha pra cima ou setinha pra baixo com a chegada de São Paulo? Aí é uma fartura, hein, prof? Tem um pessoal que olha pro elenco do Flamengo e fala assim, nossa, mas esse daí tá ruim, como diz o outro, imagina o nosso, hein? Mas segundo a Natália já colocou Davi Luiz com uma setinha pra baixo. Setinha pra baixo. Pra mim, Marinho é setinha pra cima. Por causa dessa necessidade de lado. Acho que o Marinho vai se reencontrar. Não, pode até ser. Marinho, setinha pra cima. Gerson, setinha pra cima. Everton Ribeiro... Vai ter a meia seta? Porque você sempre quer escolher uma... aquela meia seta, talvez. Isso é coisa do Prats. Professor não é em cima do mundo. Everton Ribeiro, setinha pra baixo. Pra baixo? Eu acho. Peraí, é Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Eu acho que ele perde espaço. Principalmente quando tiver a Arrascaeta. Você acha que perde espaço? Por quê? Eu acho, por causa dessa coisa, porque o trabalho que o Everton Ribeiro fazia pelo lado, pela direita, não é o trabalho que o Sampaoli quer por ali. Mas o Sampaoli quer mais... Deixa eu tirar uma dúvida. O Sampaoli não gosta de jogador de bola? Gosta. O Everton Ribeiro é jogador de bola. Não, jogador de bola. Mas ele só pode pôr 11. Mas por que o Everton Ribeiro setinha para baixo com o São Paulo? Eu acho que ele perde espaço. Característica de jogo dele? Característica, eu acho que ele quer mais... Porque ele pode adiantar o Gerson, como ele já fez no Olympique. Setinha para cima pro Gerson. É que o Gerson tem que rodar mais, né? Os goleiros, não sei. Não sei como ele enxerga. Ele vai pedir um goleiro que joga com os pés. Não, não, porque o Rossi, ele não tem muita característica de jogador. Nas contas da Natália já são 4 pedidos do São Paulo. Você não vai pedir ninguém. Você falou já uns 6 jogadores. Não vai pedir ninguém agora porque a janela tá fechando, gente. Ele vai pedir jogador na janela. Escute o que eu tô falando. Mas se o time começar a deslanchar com ele de cara, assim, nos primeiros jogos... Mas outros times deslancharem, ele pediu. Não, se eu sou dirigente... Quer dizer, então, que Natália está dizendo aqui, Natália Ferrão... Ele não vai pedir ninguém, falou 8 A comentarista que sai da caixinha, Natália Ferrão, acaba de dizer... Está dizendo o seguinte, São Paulo vai chegar... Vai chamar lá o Andreato, o Marcos Braz, o Landim vai falar, tô precisando de pelo menos 4 jogadores. Mas não vou pedir ninguém. Não, a Natália falou o seguinte... Goleiro, ela falou goleiro, zagueiro... Ele prometeu que não ia pedir ninguém. Peraí, você falou o quê? Goleiro, zagueiro, lateral direito e... Ele, quando chega no Santos, que ele tinha de goleiro? Vanderlei. O maior ídolo naquele momento. Nos maiores auges da carreira do Vanderlei. Depois disso, ele foi ladeira abaixo, né? Ainda mais quando ele tem a recusa para ir para a seleção e que vai lá ele pediu um goleiro e trouxe o Everson do Ceará. Isso, que foi com ele para o Atlético Então, depois. assim, teoricamente, ele tinha um baita goleiro para jogar. Ele não tinha necessidade. Ele pediu. E, a princípio, ele falou, assim, que ia começar com um revezamento. Isso. Para dar uma enganada. Revezamento. Aí o revezamento durou 3 rodadas, aí Vanderlei sai, agora é só Everton. É revezamento 5 por 1, joga assim. Se tiver... Mas o risco seria com qualquer escolha. Isso aí, a gente fala muito do jeito do Sampaoli, esse jeito sanguíneo, esse temperamento do Sampaoli. Agora, risco teria com qualquer treinador que fosse escolhido. Não tem como. Inclusive o JJ. Não tem garantia. Qual seria o time do São Paulo hoje, se você tivesse que escalar com as características dele? Contra o Nublense é um time. Contra o Palmeiras é outro time. Contra o Maringá, jogo da volta, Contra o Maringá, jogo da volta, precisando fazer 3 gols, é outro. Estreia dele. Não sei se ele vai mexer tanto assim na estrutura do time. Acho que o Santos fica. Lateral. Varela, para começar, Varela. 30 segundos para falar esse time. Vai. Varela, Defesa. Rodrigo Caio, Léo Pereira. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é certo. Thiago Maia. Thiago Maia, sim. Já vai adiantar o Gerson? Thiago Maia, Vidal, Gerson. Thiago Maia e Vidal. O Pulgar, se ele quiser algum jogador Thiago de mais Maia, Vidal marcação. E Gerson. Ó, falta 3 só. Não, eu falei quem aí? Thiago Maia, Vidal. Não, Thiago Maia e Everton Ribeiro. Thiago Maia e Everton Ribeiro. Para começar, tô falando. Não. E o terceiro meio-campista? Professor. 2 no meio-campo só? E o Gerson? E o Gerson. Tá, falta 3. Gabriel, Ataque. Pedro, Everton, Cebolinha. Ele vai de Gabigol e Pedro juntos? Mas é começo, né, professor? Como diz outro, tenho 72 horas aqui. Vamos devagar, porque esse negócio de 72 horas Mas aqui o São Paulo é uma não tem coisa. costume de devagar, 10 dias aqui é outra coisa. Mas eu trabalhei num lugar que eu falava, não, tô chegando agora. Aí uma hora o chefe falou assim pra mim, quando você vai chegar de vez? 10 anos depois. Não, sabe quem vai chegar agora no F360? Quem? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Esse debate é bom, né? Como o São Paulo deve armar o time do Flamengo. Antes de comentar sobre São Paulo, Flamengo, eu queria muito, vamos dizer assim, eu fiquei muito feliz com o retorno do Bruno Henrique, né? Mas acho que não só, mas também muita gente aí, do flamenguista e não também, né? Ficaram felizes com a volta do Bruno Henrique. É muito gratificante um jogador que é ídolo no Flamengo e após praticamente um ano inteiro de
10 meses, dos últimos 10 meses com essa lesão, e ele voltar, né? Fazer o que gosta. Não, mas qualquer jogador também nessa área aí, né? Até a gente amador não vai jogar uma bola e fica tempo parado, a gente tem saudade, né? Imagina um jogador profissional que vive daquilo. Falando sobre o São Paulo, a gente sabe que o São Paulo é um cara que deve chegar pedindo reforço, mas eu acho que nesse exato momento ele não deve pedir reforço. Se for pedir, deve pedir em duas posições ali principais, que é o setor de volante ali, né? De um jogador de meio de campo pode marcar, estilo João Gomes, e um lateral direito que a gente precisa, né? Então acho que a lateral direito, Varela não caiu nas graças da torcida. Acho que um lateral direito o Flamengo precisa mesmo, né? Depois que o saiu, até agora ninguém foi convencido. O Wesley é um bom lateral, sim. É veloz, muito ofensivo. Só que eu acho que ele ainda vamos dizer assim, eu acho que ele é muito afobado em algumas decisões, né? Óbvio, a idade também faz parte, né? Eu acho que ele é muito afobado nas decisões, mas a idade é muito nova ainda, então ele vai melhorar muito como jogador ainda no Flamengo, né? E aquilo, um jogador no setor de meio de campo ali, pode ser o Lando que tá afastado do São Paulo? Pode ser, mas eu acho que creio que não vai ser. Então acho que as duas posições ali, principais, um lateral direito e um volante, São Paulo deve pedir, deve ver a carência na liga. Eu estou ansioso como o Flamengo vai se comportar na quarta-feira contra o Nublense, né? Deve se comportar ofensivamente, o São Paulo ali já tá dando treino nessa segunda-feira, e aquilo, óbvio. Segunda-feira é um treino regenerativo, terça-feira é um treino e quarta-feira é o jogo, né? Então, o São Paulo nem tempo para poder treinar vai ter direito, né? Então é isso aí. E espero que o São Paulo faça um bom trabalho do Flamengo, que a expectativa é essa, né? Tem tudo para fazer um bom trabalho, né? Então é isso aí, não vou me estender muito aqui não. Tamo junto, deixe seu like, deixe sua opinião. E o Flamengo deu o Curitiba por 3-0 e estreou muito bem, né? E o retorno do Bruno, retorno que deixa todo mundo feliz. Menos os rivais. Valeu, galera. Tamo junto.